Vamos de Cauli de novo, e vamos de Cauli de novo. Rapaz, eu vi um comentário no Twitter aleatoriamente que traduz um pouco do que é o debate sobre Cauli Oliveira. É quase um debate político de Lula e Bolsonaro, pô. Não se chega a um consenso e uma análise crítica e mais ponderada sobre os dois lados, não. Ou é X ou é Y, é 8 ou 80, não tem meio termo não, irmão. É praticamente isso. E eu tô mais na linha do radicalismo mesmo no caso Cauli. Porque, pelo que ele jogou em 2023, eu sempre vou exigir muito dele e ele não joga mais nada desde 2024. Nada em comparação a ele mesmo, tá? Eu sempre friso isso aqui nos vídeos e nas lives. Em comparação ao que ele já jogou em 2023, ele não tá jogando nem 60%. Eu nem tô pedindo aqui para ele repetir a mesma temporada, para ele repetir o mesmo nível de atuação, de desempenho, não. Eu tô pedindo para ele jogar 60%. 70%, vai. 80%. Ele não tá nem perto disso, na minha opinião, tá? Mas beleza, e o último jogo acho que ficou visível isso contra o Galícia. Que ele até se movimentou e tal, conseguiu fazer o jogo de certo modo do Bahia fluir, passos ali curtos e tal, algumas tabelas, mas na hora desse de jogo, na hora do 3 contra 1 errando, na hora do domínio de grande área errando, cara a cara perdendo gol, esses lances bizarros que ele protagonizou no último jogo, com certeza absoluta ele não iria protagonizar lá em 2023. Muito pelo contrário, ele ia fazer gol, ele ia dar assistência e tudo mais. Passa da régua aqui na introdução no caso Cauli, vamos para a informação publicada pelo André Hernan. Em exclusividade, aí ele publicou lá no Twitter que o São Paulo fez uma oferta oficial para o Bahia, pelo meio-campista Cauli, em empréstimo com opção de compra. Hoje à tarde o Bahia recusou a oferta. O Bahia só aceita vender o jogador. O negócio não deve andar. Lá atrás, de 23 para 24, quando ele se destacou naquela Série A, para mim foi um dos melhores meios do Campeonato Brasileiro. Se não fosse ele, o Bahia cairia para a Série B. O Bahia recusou uma proposta de cerca de 32 milhões de reais que o Palmeiras chegou e colocou na mesa. O Bahia recusou a proposta. Naquele momento, fazia um certo sentido você recusar 32 milhões de reais por Cauli, porque de fato ele estava jogando muita bola e tinha uma projeção para ser vendido até por mais se ele continuasse a jogar aquela bola pelas próximas temporadas. Acabou que o Cauli não vingou, despencou de desempenho e hoje eu aceitaria 32 milhões de reais tranquilamente, tá? Se eu, lógico, fosse diretor do Bahia. Agora sim, lógico, né, gente? Um empréstimo aí é palhaçada, né? O São Paulo aí que tá cheio de dívida, entre aspas, quebrado, como diz Barolo. Um São Paulo com um monte de problema na justiça, de presidente, de empresário, de diretor, conselheiro. É uma confusão desgraçada no São Paulo. Cauli entrar nesse turbilhão aí do São Paulo de confusão, eu acho que nem seria bom pra carreira dele, sendo bem sincero. O São Paulo, nesse momento, não é atrativo pra muita gente, não. O São Paulo é atrativo pra um jogador ali que tá subindo da Série B pra Série A agora. Um jogador que tá ali, que normalmente briga para não cair pra Série B ali, é um jogador de 17ª colocação, 18ª posição, que tá ali tendo um destaque na Chapecoense, no Remo, sei lá, no Juventude. Aí o São Paulo é muito atrativo. Agora, Cauli, que tá com a sua vida estável no Bahia, apesar de sim, tá sendo muito criticado recentemente, em vários jogos ele foi criticado na temporada passada, e já teve bate-boca dele com a torcida, mas ainda assim, a estabilidade do Bahia com o Grupo City é muito maior do que a do São Paulo, não só na questão financeira, na questão dos desempenhos esportivos, nas outras competições, tá? E o nível de cobrança não é tão forte como é lá no São Paulo. Então, acho que até para o próprio Cauli, sendo bem sincero, uma proposta só de empréstimo e tal, acho que não seria muito bom para o jogador, não. Agora sim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se Cauli psicologicamente, sei lá, ficou abalado pelo fato do Grupo City ter recusado aquela proposta do Palmeiras. Porque pra Cauli seria excelente ele sair do Bahia pro Palmeiras. E eu até falei isso aqui no vídeo de lá atrás, 2 anos atrás. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Vou até deixar o link aqui no card. Eu tava até revendo esse meu vídeo agora há pouco, antes de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Será que o fato de ele não ter ido para o Palmeiras naquele momento, no seu auge, será que não pesou para ele também cair muito de desempenho? Não sei. Fica o ponto de interrogação aí. E mais uma vez, acho o Cauli um excelente meia, diferenciado na meiuca, sem dúvidas. Só que, gente, a minha impressão é que talvez Novos Ares para ele seria bom. Ele, sei lá, aí tô chutando aqui um clube aleatório, tá, gente? Sei lá, ir para um Atlético Paranaense, ser titular do Atlético Paranaense. É capaz dele fazer uma boa temporada assim. Provavelmente com mais protagonismo do que ele teria no Bahia.
Porque ele é banco de Everton Ribeiro atualmente. Ele é camisa 10, né? Apesar de jogar com a 8, ele é camisa 10. Então, tem esse ponto aí, contraponto, aí tem a vontade do jogador. Eu não consigo acreditar mais que Cauli vai voltar a ser aquele Cauli de 2023, o Cauli mágico. Pode até ser útil sim ao Bahia para a temporada, sem dúvidas. Se eu já acho que o Bahia precisa contratar um meia tendo o Cauli no elenco, imagina sem ter Cauli. Vamos supor, o Bahia emprestou Cauli ou vendeu Cauli. Tem que contratar outro meia desesperadamente, porque não tem outro. Só tem Everton Ribeiro e Cauli. E eu acho que o Bahia deveria ter mais um. Porque Cauli não tá agregando tanto. Ah, mas tem Nestor. Mas não é meia, né? Não é camisa 10 mesmo. Quando o caldo engrossar, quando o nível subir ali de dificuldade. Eu não tô falando contra o Confiança, contra a Juazeirense, contra o Vitória das Tabocas, contra a Chapecoense. Não, pô, aí Nestor ajuda, Michel Araújo também vai ajudar. Tô falando quando o caldo engrossar na Copa do Brasil, numa pré-Libertadores, numa Libertadores, na fase de grupos e por aí vai. Bom, fato é, Bahia recusou a proposta de empréstimo aí de São Paulo pelo meia Cauli, tá? Cauli é bom jogador, cara, eu gosto dele, eu sou fã de Cauli. Eu critico muito aqui Cauli nos vídeos porque eu sou fã dele. Eu sou fã do futebol dele. Ou era, né? Porque o futebol dele morreu em 2023. Enfim, aí paciência. Aí fica aí no campo especulativo de cada um. Bom, por enquanto ele continua no Bahia, tá? E pode ser uma peça interessante sim, até talvez importante, se voltar a jogar o que jogou em 2023. Por enquanto, no máximo com posição de elenco, que vai ajudar de vez em nunca, né? A cada 10 jogos faz um grande jogo e só. Bom, régua passada de Cauli, agora vamos pro mercado da bola do esporte. A informação é que... Meu Deus do céu. Pedro Augusto e Lucas Cal estão de saída do Sport. Lucas Cal acertou a saída do Sport, foi negociada a rescisão de contrato. O Sport ainda não publicou no seu site oficial, no momento que eu estou gravando o vídeo. E outro jogador, outro meia, outro volante que negocia a saída também é Pedro Augusto, que sequer se reapresentaram aí para treinar com o grupo de jogadores no time principal. Então, os dois, inclusive, Lucas Cal não quis ficar pelo contexto financeiro que o Sport está inserido. O Sport não pagou os salários de Lucas Cal de novembro e dezembro, então tem débitos com o Lucas Cal e ele falou que só iria se reapresentar quando o Sport pagasse salários e tudo que deve a ele. Então ele não se reapresentou, a diretoria também não tinha muita intenção de continuar com ele, foi, entre aspas, um bem bolado ali e tinha que renegociar aí a questão contratual. Ele não quis e aí foi negociada a rescisão do contrato dele, que tá fora. E também eu não vou ficar aqui chorando por Lucas Cal, né, gente? Pelo amor de Deus. Foi ridículo. A passagem dele para mim foi decepcionante. Não jogou nada. Eu até achava que poderia ser uma contratação interessante. Nem que fosse ali para começar uma Série B. Mas, cara, muito abaixo do normal, tá? Horroroso. Baixíssimo poder de marcação. Baixíssima intensidade. Qualidade com a bola no pé pouquíssima. Cara, não apresentou nenhuma grande valência aqui no Sport, não. Beleza que ele não teve muita sequência. Beleza que era um Sport no momento ruim da temporada, na merda. Se bem que todos os momentos foram ruins, né? Mas, beleza, ele não tava numa circunstância boa. Mas ainda assim mostrou muito pouco. Tá, Pedro Augusto mostrou mais do que Lucas Cal. E olha que eu nem gosto de Pedro Augusto. Pedro Augusto pelo menos mostrava mais vontade, intensidade, batalha, briga. E que poderia ser aquele jogador ali para compor bem na Série B. Fazer parte ali do grupo. Ser reserva imediato de primeiro volante. Poderia ajudar, sem dúvidas. É o perfil de Série B. O Sport hoje de volante tem Zé Gabriel, Zé Lucas, de primeiro volante, tá? Bom frisar. De segundo volante, Thiago Felipe contratou Carlos de Pena. Aí o Sport vai agora cumprir os buracos, tapar os buracos, melhor dizendo, com garotos da base, né? Aí pode ser um Adriel, aí pode ser o Augusto Pucci, aí pode ser Dedé, que inclusive foram integrados para o time principal. Aí é a escolha de Roger, aí é o pensamento da diretoria, se vai contratar mais um primeiro volante, mais um segundo volante, ou mais um segundo volante. Já que, segundo a informação publicada pelo GE, Iago Felipe foi contratado para suprir a ausência de Lucas Lima, o que para mim é uma aberração, tá? Esse tipo de pensamento. Iago Felipe não tem característica, ex-Bahia inclusive, né, para jogar de meia atacante. Ele não é meia atacante. Pode até ser que ele se encaixe aqui de meia atacante. Aí é o tal do futebol, né, irmão? Aí eu não tenho bola de cristal para saber o que é que vai acontecer, não. Mas isso aqui é uma análise prévia antes dele chegar. Inclusive fizemos um vídeo completo sobre Iago Felipe. Vou deixar o link aqui no card, tá? Ó, por falar em Lucas Lima, outro jogador que também não vai continuar, isso aí já é público e notório para todo mundo, já está evidente, já foi noticiado por todo mundo,
que é inclusive primeiramente pelo GE, cravado que Sport e Lucas Lima acertaram aí a rescisão contratual. Já ficou claro que ele não ia continuar, já tem umas 2 semanas por volta disso, 10, 12 dias por volta disso, que infelizmente é uma perda enorme pro Sport. Porra, esse Sport com a cara nova, com um Depena, Benevenuto, Iago Felipe, Max chegando, tendo o Lucas Lima ali, já muda muito o patamar. Tipo, o Sport em determinado momento na temporada, no mercado, pra mim tava se formando um elenco de Série C. De briga pra não cair pra Série C. Aí o tempo foi passando, o Sport foi melhorando, tá melhorando aos poucos ali as movimentações no mercado. Já melhorou um pouco mais o seu status. Tipo, cair pra Série C a gente não vai. Mas ainda não acho que vai subir. Ainda é cedo. Não dá pra cravar nenhum pingo disso. Porra, com o Lucas Lima no elenco você fala, ó, vai brigar. Vai brigar. Porque esse é jogador que muda patamar. Tecnicamente é top 1 de Série B. É primeiríssima prateleira de Série B. Infelizmente ele não vai continuar. Ah, e só para pegar um gancho aqui, tá? De outro jogador que também não vai continuar, mas que ainda não foi publicado no site oficial do clube. Ainda não foi... Não soltaram a nota oficial sobre ele, né? Que foi Sérgio Oliveira. Olha Sérgio Oliveira onde é que estava. Easy money, easy win. Aí ele tava jogando tênis aí com o parceiro dele. Eu tirei um printzinho dos stories dele, que isso aqui foi um vídeo, tá? Pois bem, ele tá preocupado. Easy money, realmente, easy money, né, Sérgio Oliveira? 800 mil por mês aqui, hein? 2 anos de contrato, 20 milhões no bolso praticamente, easy money, né? Um tempão no DM, quando jogou pouco apresentou, tiriça, preguiça em campo, é jogador chinelinho, perninha, e agora tá aí, curtindo as férias. Deveria se reapresentar, porque tem contrato ainda, não teve a rescisão de contrato ainda, mas... segue aí, tá? Jogando tênis, pagando de gostosão, de gatão, tá vivendo a vida dos sonhos, ganhando um salário de quase 1 milhão por mês, curtindo as praias e tá tudo certo. Easy money, easy win. Realmente, foi assim que ele fez aqui no Sport. Dinheiro fácil na gestão nefasta de Yuri Romão, que destruiu o Sport, tá? Então, essas são as informações, tá? Lucas Lima, rescisão de contrato, assim como Lucas Cal e Pedro Augusto. Ainda não foram publicados pelo site oficial, é bom deixar bem claro, tá? Mas o Sport tentou renegociar o salário com o Lucas Lima, reduzindo pela metade, depois chegou no valor que ele queria inicialmente, mas acabou que, diante dos fatos, das notícias, do momento, da questão salarial e a formação de grupo de jogadores do Sport, tudo isso interferiu para Lucas Lima não continuar no Sport, infelizmente, tá?